Você já sentiu aquele arrepio súbito percorrer sua espinha durante uma oração profunda, mesmo estando em um ambiente quente e protegido? Aquela sensação misteriosa de frio que atravessa seu corpo como uma brisa invisível, fazendo seus pelos se arrepiarem sem qualquer explicação lógica ou natural. Este não é um fenômeno isolado ou uma simples coincidência. Segundo os ensinamentos do venerado Padre Pio, esses calafrios durante momentos de intimidade com Deus carregam significados profundos que poucos conhecem e que podem transformar completamente sua compreensão sobre o mundo espiritual que nos cerca constantemente. O que estou prestes a revelar é um conhecimento que o Padre Pio compartilhou apenas com seus discípulos mais próximos. Um entendimento que tem o poder de mudar radicalmente sua experiência espiritual e sua conexão com o divino. Antes de te contar esse segredo que transformou a vida de milhares de pessoas, preciso que você entenda algo muito importante sobre este ensinamento do Padre Pio. Estas sensações físicas que experimentamos durante a oração são linguagens através das quais o mundo espiritual se comunica conosco. Assim como aprendemos a interpretar as palavras em um idioma estrangeiro, podemos aprender a decifrar estas manifestações que ocorrem quando nos abrimos ao contato com o sobrenatural. O Padre Pio, com seus estigmas milagrosos e dom extraordinário de discernimento espiritual, possuía uma sensibilidade única para perceber as presenças invisíveis que nos rodeiam. Ele ensinou que nosso corpo é como uma antena espiritual, capaz de captar frequências e presenças que nossa mente racional não consegue processar. Quando você sente aquele calafrio repentino durante sua reza, não é seu corpo reagindo ao frio físico. É sua alma reconhecendo a aproximação de algo ou alguém do mundo espiritual. O problema é que a maioria das pessoas ignora estes sinais ou os descarta como meras reações emocionais, perdendo assim oportunidades preciosas de crescimento e proteção espiritual que poderiam transformar suas vidas. Imagine-se rezando tranquilamente em seu quarto, concentrado nas palavras de sua oração, quando de repente, sem qualquer mudança na temperatura ambiente, uma onda de frio percorre seu corpo da cabeça aos pés. Seus pelos se arrepiam, um tremor leve percorre sua espinha, e por um instante fugaz você sente como se não estivesse sozinho naquele espaço. Segundo o Padre Pio, este momento não é apenas uma curiosidade física, é um portal, uma janela momentaneamente aberta entre nosso mundo material e a dimensão espiritual que normalmente permanece invisível aos nossos olhos. É nestes precisos instantes que o véu entre os dois mundos se torna mais fino, permitindo uma comunicação que transcende as limitações da nossa percepção cotidiana. A sabedoria do Padre Pio sobre estes fenômenos não vem apenas de estudos teológicos, mas de décadas de experiência pessoal e de orientação espiritual a milhares de fiéis que relatavam experiências semelhantes. Ele comparava a nossa sensibilidade espiritual a um músculo que precisa ser exercitado diariamente. Quanto mais você se abre à presença de Deus através da oração sincera, ensinava o santo, mais aguçada se torna sua capacidade de perceber os sinais sutis do mundo espiritual. Esta sensibilidade não é reservada apenas aos santos ou místicos. É um dom disponível a todos que buscam sinceramente uma conexão mais profunda com o divino. Um dom que pode ser cultivado através da prática constante da oração contemplativa e da atenção aos sinais que nosso próprio corpo nos fornece. O que poucos compreendem é que estes calafrios podem carregar mensagens específicas, dependendo do momento em que ocorrem durante sua oração. Se o arrepio surge quando você menciona o nome de um ente querido falecido, pode ser um sinal de que esta alma está presente e precisa de suas orações para avançar em sua jornada espiritual. Se acontece quando você pede orientação sobre uma decisão importante, pode representar a presença de seu anjo guardião tentando guiá-lo na direção correta. Padre Pio ensinava que devemos estar atentos não apenas à sensação em si, mas ao contexto específico em que ela ocorre, pois ali está a chave para decifrar a mensagem que o mundo espiritual está tentando nos transmitir. Os ensinamentos do Padre Pio revelam 3 tipos principais de calafrios espirituais, cada um com seu significado e propósito específicos em nossa jornada de fé.
O primeiro tipo é o que ele chamava de toque do Espírito Santo, uma sensação suave e reconfortante que começa geralmente na região do coração e se expande para o resto do corpo. Este calafrio vem acompanhado de uma paz inexplicável e costuma ocorrer em momentos de adoração profunda ou agradecimento sincero. É como se o próprio Espírito Santo confirmasse que está presente, acolhendo sua oração e derramando graças sobre você. Quando sentir este tipo específico de calafrio, Padre Pio aconselhava a permanecer naquele estado contemplativo o máximo possível, permitindo que a presença divina opere transformações profundas em seu interior. O segundo tipo é o que ele identificava como o chamado das almas, uma sensação mais intensa e localizada, frequentemente nas costas ou na nuca, que surge inesperadamente durante suas orações habituais. Este calafrio pode ser interpretado como o toque de almas que estão no purgatório e buscam intercessão. Padre Pio explicava que estas almas, em seu processo de purificação, podem ser autorizadas por Deus a buscar a ajuda dos vivos através deste tipo de manifestação. Quando você sentir este calafrio particular, é recomendável oferecer imediatamente uma oração pelas almas do purgatório, especialmente por familiares ou pessoas que possam estar tentando estabelecer este contato para pedir sua intercessão. O terceiro tipo, mais raro e inquietante, é o que o santo chamava de aviso de proteção, um calafrio intenso, quase desconfortável, que pode vir acompanhado de uma sensação de peso ou opressão momentânea. Este tipo específico de manifestação, segundo Padre Pio, ocorre quando forças espirituais negativas tentam interferir em seu momento de oração, ou quando estamos prestes a tomar uma decisão equivocada em nossa vida. É um sistema de alarme espiritual que nos adverte sobre perigos iminentes ou influências malignas que tentam se aproximar. Se você já acredita que estes ensinamentos podem transformar sua vida espiritual e protegê-lo de influências negativas, escreva nos comentários: "Estou aberto a esta proteção divina", e inscreva-se em nosso canal para receber mais revelações profundas dos ensinamentos de Padre Pio. A compreensão destes sinais não é apenas um conhecimento teórico, mas uma ferramenta prática para sua proteção e crescimento espiritual. Padre Pio relatava frequentemente como estes calafrios o alertavam sobre a presença de entidades malignas que tentavam impedir seu trabalho de intercessão e cura espiritual. Em uma ocasião particularmente marcante, enquanto atendia confissões, ele sentiu um intenso calafrio percorrer seu corpo momentos antes de um homem entrar no confessionário. Um homem que, como descobriu depois, não vinha em busca de absolvição, mas para testar e desafiar sua autoridade espiritual. O calafrio serviu como um aviso divino, permitindo que o santo se preparasse espiritualmente para aquele encontro desafiador. Nossa capacidade de discernir a origem destes calafrios é como uma bússola espiritual que nos orienta em meio às complexidades do mundo invisível. Padre Pio ensinava que, além da sensação física em si, devemos observar atentamente os pensamentos e emoções que a acompanham. Um calafrio proveniente de uma fonte divina ou angélica vem sempre acompanhado de paz interior, mesmo que inicial e momentaneamente possa causar surpresa. Já um calafrio originado de influências negativas tende a provocar ansiedade, confusão mental ou pensamentos intrusivos que nos afastam da oração. Este discernimento não é instantâneo, desenvolve-se gradualmente através da prática constante da oração e da atenção plena aos movimentos da nossa alma durante estes momentos especiais. O que torna este ensinamento do Padre Pio tão revolucionário é a maneira como ele nos convida a integrar o físico e o espiritual em nossa experiência de fé. Diferentemente de uma espiritualidade puramente intelectual ou abstrata, esta compreensão nos permite reconhecer como nosso próprio corpo participa ativamente da nossa jornada espiritual, servindo como um instrumento de comunicação entre o visível e o invisível. Seu corpo não é apenas um templo do Espírito Santo, ensinava o santo, mas também uma ponte entre dois mundos, capaz de captar e transmitir mensagens que sua mente racional não conseguiria processar.
Esta integração entre corpo e espírito nos convida a uma experiência de fé mais holística e encarnada, onde cada calafrio, cada sensação física durante a oração, pode ser um convite para um encontro mais profundo com o transcendente. Nem todos os calafrios têm origem sobrenatural, e Padre Pio era cuidadoso ao ensinar o discernimento necessário para distinguir entre reações físicas normais e autênticas manifestações espirituais. Ele estabelecia 3 critérios essenciais para este discernimento. Primeiro, a impossibilidade de explicação natural. O calafrio ocorre independentemente da temperatura ambiente, sem correntes de ar ou outros fatores físicos que poderiam justificá-lo. Segundo, o momento específico. O calafrio coincide precisamente com um pensamento, uma palavra ou um nome mencionado durante a oração, estabelecendo uma conexão significativa que transcende a mera coincidência. Terceiro, os frutos espirituais. Após a experiência, há um aumento perceptível de paz interior, clareza mental ou fortalecimento da fé, indicando uma autêntica intervenção divina. Este dom de interpretação espiritual pode ser desenvolvido por qualquer pessoa comprometida com uma vida de oração sincera e atenção aos movimentos interiores da alma. Padre Pio recomendava manter um diário espiritual, onde você registra não apenas estes momentos de manifestações físicas durante a oração, mas também o contexto exato em que ocorreram e os sentimentos subsequentes. Com o tempo, padrões começam a emergir. Você pode notar, por exemplo, que certos calafrios acontecem sempre que reza por uma pessoa específica ou quando aborda determinado tema em suas orações. Estes padrões são como um alfabeto espiritual que gradualmente você aprende a decifrar, permitindo uma comunicação mais clara e direta com o mundo invisível que nos cerca constantemente. A manifestação destes sinais físicos durante a oração é, segundo Padre Pio, uma expressão do amor e da misericórdia divina que busca constantemente formas de se comunicar conosco, além das limitações da nossa compreensão racional. Deus fala não apenas através das Escrituras ou dos ensinamentos da Igreja, dizia o santo, mas também através destas linguagens mais sutis que envolvem nosso corpo, nossa intuição e nossa sensibilidade espiritual. Esta comunicação multidimensional nos recorda que somos criaturas completas, não apenas mentes racionais, mas seres dotados de corpo, emoções e uma dimensão espiritual que nos conecta ao transcendente. Os calafrios durante a oração são um lembrete desta integralidade, um convite para vivermos nossa fé com todos os aspectos do nosso ser. Existem momentos privilegiados em que estas manifestações físicas tendem a ocorrer com maior intensidade e clareza. Padre Pio identificava 3 contextos principais onde nossa sensibilidade espiritual naturalmente se intensifica. O primeiro é durante a adoração ao Santíssimo Sacramento, momento em que a presença real de Cristo na Eucaristia cria um campo espiritual de extraordinária potência, amplificando nossa capacidade de perceber as realidades invisíveis. O segundo é nas primeiras horas da manhã, especialmente entre 3 e 5 horas, período que o santo chamava de hora divina, quando o silêncio da madrugada e o estado de semiconsciência após o sono facilitam a percepção dos sinais espirituais. O terceiro é durante novenas ou períodos intensivos de oração, quando nosso compromisso contínuo com a prática espiritual por vários dias seguidos eleva nossa sintonia com as realidades divinas. A resposta adequada a estes sinais não deve ser o medo ou a superstição, mas uma atitude de discernimento sereno e confiante. Padre Pio ensinava que, ao sentir um calafrio durante a oração, devemos primeiramente permanecer calmos e centrados, sem interromper bruscamente nosso momento de oração. Em seguida, devemos fazer uma breve invocação interior ao Espírito Santo, pedindo luz para compreender o significado daquela manifestação. Por fim, devemos estar atentos aos pensamentos, imagens ou inspirações que surgem naturalmente após o calafrio, pois frequentemente é através destes conteúdos mentais subsequentes que a mensagem espiritual se clarifica. Esta resposta equilibrada, nem ignorando o fenômeno, nem lhe atribuindo importância exagerada,
nos permite integrar estas experiências em nossa vida espiritual de forma saudável e frutífera. Os calafrios durante a oração funcionam como uma linguagem personalizada entre você e o mundo espiritual. Uma comunicação que se torna progressivamente mais refinada à medida que você aprende a interpretá-la. Padre Pio comparava este processo ao aprendizado de um idioma estrangeiro. Inicialmente você reconhece apenas palavras isoladas, mas com a prática constante, começa a compreender frases completas e nuances mais sutis. Com o tempo, explicava, o santo, você não apenas reconhecerá diferentes tipos de calafrios, mas também perceberá padrões e sequências nestas manifestações, como sentenças completas em uma conversação espiritual. Esta comunicação cada vez mais clara e específica pode se tornar uma fonte inestimável de orientação em sua jornada espiritual, ajudando-o a discernir vocações, tomar decisões importantes e aprofundar sua relação pessoal com Deus. A proteção contra influências espirituais negativas era uma preocupação constante de Padre Pio, que enfrentou durante toda a sua vida intensa batalha espiritual. Ele ensinava que os calafrios podem servir como um sistema de alerta precoce contra estas forças adversas, mas também nos forneceu ferramentas específicas para nos protegermos quando identificamos sinais de interferência maligna. A primeira e mais fundamental destas ferramentas é a invocação imediata do nome de Jesus, não como uma fórmula mágica, mas como um ato de fé e submissão à única autoridade capaz de subjugar qualquer força espiritual negativa. A segunda é o uso consciente da água benta, que o santo recomendava manter sempre próxima dos locais de oração. Uma pequena aspersão, acompanhada de um ato de fé, cria um ambiente espiritualmente purificado. A terceira é a recitação do Salmo 91, que Padre Pio chamava de escudo espiritual, especialmente eficaz contra ataques durante momentos de oração e contemplação. Contudo, o santo advertia que a melhor proteção não vem de práticas isoladas, mas de uma vida integrada de fé e virtude. Os sacramentais e orações de proteção, ensinava, são como medicamentos que ajudam no momento da doença, mas uma vida virtuosa é como um sistema imunológico forte que previne naturalmente as enfermidades espirituais. Esta vida virtuosa inclui a confissão regular, a participação na Eucaristia, a prática da caridade e o cultivo constante das virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Quando estas práticas formam a base de nossa vida espiritual, nossa aura se fortalece naturalmente contra influências negativas, e os calafrios de advertência tornam-se cada vez mais raros, dando lugar predominantemente às manifestações positivas da presença divina e angélica. A comunhão dos santos, esta misteriosa rede de conexões espirituais que une todos os fiéis através do tempo e do espaço, manifesta-se de forma concreta através destas experiências sensíveis durante a oração. Padre Pio relatava como frequentemente sentia calafrios específicos quando almas do purgatório se aproximavam dele em busca de intercessão, ou quando santos particulares vinham auxiliá-lo em momentos de dificuldade espiritual. Não estamos nunca sozinhos em nossa jornada de fé, ensinava. Mesmo quando não percebemos, estamos continuamente rodeados por esta nuvem de testemunhas que nos acompanha, nos inspira e intercede por nós. Os calafrios durante a oração são como pequenas janelas que se abrem momentaneamente para esta realidade normalmente invisível, permitindo-nos vislumbrar a grandeza e a complexidade da comunhão dos santos que nos envolve constantemente. A transmissão deste conhecimento espiritual carrega uma responsabilidade particular. Padre Pio advertia seus discípulos sobre 3 perigos a serem evitados ao lidar com estas manifestações sensíveis. O primeiro é a curiosidade excessiva, que pode transformar uma experiência espiritual genuína em uma busca por sensações extraordinárias. Não busquem os calafrios, dizia ele. Busquem a Deus. Os sinais virão naturalmente como consequência deste encontro sincero. O segundo perigo é o orgulho espiritual, a tentação de nos considerarmos especiais ou privilegiados por experimentarmos estas manifestações.
Estes sinais não são mérito nosso nem indicação de santidade pessoal, advertia o santo, mas pura graça e misericórdia divina, concedida frequentemente aos mais necessitados de orientação. O terceiro perigo é a dependência emocional destas experiências sensíveis, que pode nos levar a duvidar de nossa fé nos períodos de aridez espiritual, quando tais manifestações estão ausentes. O verdadeiro propósito destes sinais físicos durante a oração não é criar dependência ou fascínio pelo extraordinário, mas conduzir-nos a uma maturidade espiritual, onde a fé transcende a necessidade de confirmações sensíveis. Padre Pio comparava estas manifestações às rodas de apoio em uma bicicleta infantil, necessárias em certo estágio do desenvolvimento, mas destinadas eventualmente a serem removidas. À medida que sua fé amadurece, ensinava, você aprenderá a caminhar na presença de Deus, mesmo sem estes sinais tangíveis, guiado pela pura confiança e pelo amor que supera a necessidade de confirmações sensíveis. Contudo, mesmo os santos mais avançados na vida espiritual continuam ocasionalmente a receber estes sinais, não mais como apoios necessários, mas como expressões gratuitas do amor divino que se comunica através de múltiplos canais. Esta integração entre o físico e o espiritual que os calafrios durante a oração representam nos recorda uma verdade fundamental de nossa fé, a encarnação. Assim como Deus se fez carne em Cristo, assumindo completamente nossa humanidade, também nossa experiência espiritual não é puramente etérea ou desencarnada, mas envolve todo o nosso ser, incluindo nossa dimensão corporal. Os calafrios durante a oração, explicava Padre Pio, são pequenos reflexos desta grande verdade da encarnação. Lembram-nos que nosso corpo participa ativamente de nossa jornada espiritual, que o divino se comunica não apenas com nossa alma, mas com a integralidade do nosso ser. Esta compreensão nos liberta de uma espiritualidade dualista, que separa corpo e espírito, convidando-nos a uma experiência de fé plenamente integrada, onde cada dimensão do nosso ser participa do encontro com o transcendente. A aplicação prática destes ensinamentos de Padre Pio começa com uma decisão consciente de estar atento a estas manifestações em sua vida de oração. Reserve um momento especial em seu dia, idealmente pela manhã ou à noite, quando o silêncio exterior facilita a percepção interior, para uma oração contemplativa, onde você se abre não apenas para falar com Deus, mas principalmente para escutar. Durante este tempo de escuta, mantenha-se atento não apenas aos pensamentos e inspirações que surgem em sua mente, mas também às sensações físicas que experimenta, especialmente os calafrios súbitos que possam ocorrer. Mantenha próximo de você um pequeno diário onde possa registrar imediatamente o momento exato em que sentiu o calafrio, o que estava pensando ou rezando naquele instante, e qualquer inspiração ou sentimento que surgiu logo após a experiência. Com o tempo, estes registros revelarão padrões que o ajudarão a interpretar esta linguagem personalizada. A purificação de sua sensibilidade espiritual é outro aspecto essencial para o discernimento adequado destas manifestações. Padre Pio enfatizava que nossa capacidade de interpretar corretamente os sinais espirituais está diretamente relacionada à pureza de nosso coração e à retidão de nossas intenções. Um coração apegado ao pecado ou às paixões desordenadas, advertia, é como um rádio mal sintonizado. Capta interferências que distorcem a mensagem original. Esta purificação interior acontece através da confissão regular, do exame de consciência diário e da prática constante das virtudes, especialmente a humildade e a caridade. À medida que seu coração se purifica, sua capacidade de discernimento se aguça, permitindo distinguir com maior clareza a origem e o significado dos calafrios que experimenta durante a oração. Não espere um momento perfeito para começar a aplicar estes ensinamentos de Padre Pio em sua vida espiritual. O momento de transformar sua experiência de oração através desta sabedoria é agora, esta noite, antes mesmo de você adormecer. Inicie uma conversa sincera com Deus, expondo-se com simplicidade à sua presença, e permaneça atento aos sinais físicos que possam ocorrer durante este encontro. Se sentir um calafrio,
Não o ignore nem o descarte como coincidência. Acolha-o como uma possível ponte entre o visível e o invisível. Uma linguagem através da qual o mundo espiritual pode estar tentando se comunicar com você. A jornada de interpretação destas manifestações é gradual e pessoal. Você aprenderá progressivamente a reconhecer os diferentes tipos de calafrios e seus significados específicos em sua própria experiência. Esta atenção aos sinais sutis transformará sua vida de oração, abrindo um canal de comunicação mais profundo com o divino e com a comunhão dos santos que nos rodeia constantemente, mesmo quando nossos olhos físicos não podem percebê-la.